Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando essa semana, um dia de feriado religioso em nosso país, e um dia tão querido por todos nós, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, hoje é 12 de outubro, e eu convido a você a ouvir a palavra de Deus hoje. E hoje eu vou fazer uma diferença nessa reflexão. A segunda leitura é do livro do Apocalipse, e eu vou fazer uma reflexão sobre este texto. A leitura do Evangelho e a reflexão do Evangelho eu vou deixar para a missa, que vocês poderão acompanhar nas transmissões às 9 e às 19 horas, nos canais da nossa paróquia, no YouTube e no Facebook. Por que o livro do Apocalipse que eu estou escolhendo? Faz parte da liturgia de hoje. Não é Evangelho. Mas, geralmente, as pessoas têm muito temor, no sentido de ter medo em ler o livro do Apocalipse. E é um livro muito bonito, muito rico, porque é um livro muito cheio de símbolos. Então é preciso compreender. E o texto de hoje passa uma mensagem tão bonita que eu acho interessante a gente poder se alimentar dessa mensagem, fazer uma ligação também com a leitura do Evangelho, que será proclamada nas Santas Missas, e assim a gente tem um enriquecimento maior da Palavra de Deus no dia de hoje. Então, vamos lá. Leitura do livro do Apocalipse. Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. A serpente, então, vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, esse texto pequeno, mas com muito significado, a gente não vai esgotá-lo todo hoje. E ele tem alguns versículos do capítulo 12, que é de uma riqueza muito grande também, mas eu quero chamar a atenção para os aspectos que essa leitura nos apresenta. Então, primeiro, apareceu no céu um grande sinal. Então, no céu, nós atribuímos sempre a realidade divina, né? Pertencente à realidade divina, a habitação de Deus. Então, a gente compreende que junto de Deus apareceu uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Então, primeiro aspecto, uma mulher, que não é nominada aqui, mas que a gente vai buscar refletir ao longo da passagem do texto. Uma mulher vestida de sol, sol também na Sagrada Escritura representa, né? A glória de Deus, o poder de Deus, as bênçãos de Deus, com seus raios solares que são enviados e derramados sobre toda a terra, sobre toda a criação, e que são necessários para podermos viver. Então o sol também representa o poder de Deus em nossa vida, e na linguagem bíblica, né, na literatura bíblica, também interpretamos como o próprio Cristo, porque o livro do Apocalipse ele é todo escrito em cima, né, tendo como centralidade o Cordeiro de Deus, que é o Cristo. Então o sol também é a figura de Cristo para nós. Então essa mulher está cheia de Cristo em sua vida. Essa mulher está cheia de Deus em sua vida, tendo a lua debaixo dos pés. Aí a gente percebe, né, sol e lua, os elementos da natureza que vão aparecendo. Essa mulher tem a lua debaixo de seus pés. A gente pode lembrar da lua nas suas fases, né? E que também tem as suas fases da fecundidade, as fases próprias, por exemplo, para plantar, ou seja, né, representando este elemento que a gente também reconhece, atribui, melhor dizendo, ao feminino.
E sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, se ela tem uma coroa, é sinal de que ela é uma rainha ou é vitoriosa, com 12 estrelas, que representa na simbologia bíblica, né, a totalidade do povo de Deus, representada pelas 12 tribos de Israel no Antigo Testamento e também pelos 12 apóstolos no Novo Testamento, representando, assim, a totalidade da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Então, essa mulher estava grávida, deu uma luz, um filho homem, que tem a função de governar as nações do mundo inteiro com cetro de ferro. Né? Então, que esse filho é rei, tem poder, e esse poder é representado pelo cetro de ferro, que não é fácil de ser quebrado. Né? Então, para mostrar a força do seu poder. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Então, este filho, né, ele tem uma comunhão imensa com Deus, porque foi levado para junto dele. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Quem é o dragão no livro do Apocalipse? O dragão representa tudo aquilo que vai contra o projeto de Deus. Todos os obstáculos que surgem, que impedem que a missão de Deus possa acontecer ao longo da história. Na época que o livro do Apocalipse foi escrito, final do século I, ali entre os anos 90 e 100 depois de Cristo, qual era a grande dificuldade que as comunidades cristãs passavam? A perseguição por parte do Império Romano. Então, o dragão aqui representa este império que impedia com que os cristãos celebrassem publicamente a sua fé, que perseguia os cristãos, que mandavam matar os cristãos, porque eles se recusavam a adorar o imperador como Deus e reconheciam como Deus somente Jesus. Então, este dragão começou a perseguir esta mulher que tinha dado à luz o menino. É claro que aqui que a gente lembra de Maria, por que não, né? Quem é que gerou o Filho de Deus, que foi para junto de Deus? A gente lembra da ascensão de Jesus, é Maria. Mas Maria já é uma segunda interpretação que a gente faz dessa figura, dessa mulher. Que, na verdade, no final do século I, devido às grandes perseguições que as comunidades cristãs sofriam por parte do Império, a ponto realmente da ameaça de morte ser real e muitos estarem perdendo a sua vida. Então, o autor do livro do Apocalipse, ele utilizou da figura da mulher para falar da comunidade cristã, ou das comunidades cristãs. Então, a mulher aqui é o protótipo de toda a comunidade cristã. Comunidade que acolhe o filho dessa mulher como nosso Senhor e como nosso Salvador. Depois, sim, numa segunda visão, se compreende que esta mulher, né, também pode ser atribuída a Maria, porque ela também passou isso tudo. Foi escolhida para gerar um Salvador, gerou, deu a luz a ele, que sofreu toda a perseguição. Então podemos também fazer essa interpretação. Mas no contexto em que o livro foi escrito, a mulher representa a comunidade cristã, de forma que cada fiel cristão, ao ter acesso aos pergaminhos, né, desses textos bíblicos, ou pelo menos que ouvisse essa palavra, pudesse entender, está falando de nós, está falando da nossa vida de fé, está falando do nosso empenho pela construção do reino de Deus, está falando da perseguição que nós sofremos pela construção do reino de Deus e para sermos discípulos de Jesus. Então, o dragão começou a perseguir essa mulher que tinha dado à luz. A serpente, então,
que também representa aqui, né, tudo aquilo que é contrário ao projeto de Deus, vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. Então a gente percebe o que nesse texto? Que o autor bíblico está nos mostrando exatamente as perseguições que eles sofrem. Da parte do dragão, da parte da mulher que vomita um rio, aqui é uma linguagem simbólica, né? Mas para querer mostrar o quê? Olha, tudo aquilo que vem contra a comunidade. Como existem essas forças que querem afogar a comunidade cristã, quer submergir a comunidade cristã para que ela morra. E a missão de Jesus não continue na história. Que a obra de Jesus não aconteça, como fizeram com o próprio Cristo. Mataram para quê? Para colocar um ponto final naquele homem e na obra dele. Só que Deus Pai ressuscitou o seu Filho, aí a gente conhece toda a história, e agora, no final do século I, as comunidades cristãs estavam passando algo muito semelhante ao que Jesus sofreu no final da sua vida terrena. Por isso a carta foi escrita para animar a fé e a esperança do povo em meio às perseguições. Perseguições representadas pelo dragão, a serpente, a perseguição, né? O vomitar um rio de água para submergir. E, no finalzinho da segunda leitura da missa de hoje, a terra, porém, veio em socorro da mulher. A mulher foi salva. Então a gente percebe aqui também o elemento da natureza que aparece, né? Deus age na natureza para que a mulher seja salva. Deus age também através da natureza para que a comunidade cristã possa continuar a sua missão. Então, nesse dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, a segunda leitura escolhida para nós é a leitura de vitória, um texto de vitória, um texto de renovar a fé, um texto de confirmação de que estamos no caminho certo. Um texto para nos iluminar, para não desanimarmos diante dos conflitos e perseguições que possamos passar, como as comunidades cristãs passavam no início, como nós passamos hoje também, em contextos diferentes, situações diferentes. Então, é um texto belíssimo. Se a gente vê a mulher, né, no céu, né, esse sinal que apareceu, revestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, a gente vê o quê? Olha a comunidade que venceu as atribulações e as perseguições. Está no céu, está na habitação divina, está em comunhão com Deus. Então é um texto para animar os cristãos que estavam sofrendo muitas perseguições, estavam com muito medo também de perder as suas vidas e que alguns estavam até querendo abandonar a fé cristã. Então é um texto que nos dá a certeza, fazemos parte do povo vitorioso. E nós estamos lá, inseridos nessa mulher que representa a comunidade. Então, irmãos e irmãs, termino aqui essa pequena partilha desse texto da segunda leitura da missa de hoje, e o Evangelho eu convido a você a acompanhar na Santa Missa que teremos hoje transmitida também, às 9 e às 19. Rezemos esse dia tão querido, uma Ave Maria, pedindo a intercessão de nossa Mãe por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Deus abençoe você, a sua família, a sua comunidade, para que as bênçãos de Deus os anime sempre a superar as adversidades da vida. Que nessa bênção desça também a força de Deus para você enfrentar com fé e alegria as dificuldades que você possa estar passando. Que Ele nos ajude a nos fortalecer na fé, que conforte os doentes, alivie os que sofrem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno para todos e feliz dia de Nossa Senhora Aparecida.